Sabe aquela vontade de apertar um botão de reset? De ter uma segunda chance para valer? Pois é, esse desejo de recomeçar é algo que todo mundo sente uma hora ou outra, é universal. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar em como alguns textos bem antigos exploram essa ideia que é, assim, super poderosa, a ideia da renovação. É uma pergunta que bate fundo, né? Seja na carreira, num relacionamento, ou até naquela busca mais interna. Essa necessidade de recomeçar é algo que conecta todo mundo. E é exatamente essa busca que a gente vai explorar aqui, olhando por ângulos bem diferentes. Então, para entender essa chance de renovação, a gente vai olhar para 4 perspectivas bem distintas. Todas vêm de textos clássicos, sabe? Gênesis, Mateus, Provérbios e Salmos. Cada um deles traz uma visão única sobre o que é de verdade começar de novo. Ok, vamos começar com, olha, o maior recomeço que se pode imaginar. Não é uma pessoa, não é uma cidade, é o reinício de um mundo inteiro. A história do dilúvio, lá em Gênesis, é talvez o exemplo mais radical de zerar tudo para começar de novo. A escala dessa história é absurda. Pensa bem, depois de um período de caos total, o mundo inteiro é como que lavado pela água. E no fim, sobra só uma família para reconstruir tudo, literalmente do zero. É a destruição abrindo caminho para uma renovação completa. E esse processo todo tem um caminho bem claro, uma jornada do caos para uma nova ordem. Começa, claro, com o cataclisma, o início da chuva. Depois, um longo período até as águas baixarem. Aí, vem o momento em que a arca finalmente repousa em terra firme. E tudo isso culmina no mais importante, uma promessa, uma aliança divina que estabelece as regras dessa nova realidade. E olha só, aqui está o ponto-chave de tudo isso. Essa aliança. Não é só o fim da catástrofe, entende? É muito mais. É a fundação de um novo futuro. É a garantia de que esse recomeço vai ser estável, vai ser seguro, é a promessa que serve de âncora para esse mundo que acabou de renascer. Certo, então a gente saiu de uma escala global, cósmica, e agora vamos aterrissar no nível pessoal, um tipo de recomeço que não vem de um evento gigantesco, mas sim de um convite. Um convite direto, que exige uma decisão. Para entender isso, a gente vai lá para as margens do Mar da Galileia. Imagina a cena, pescadores no seu trabalho de todo dia. Uma rotina, sabe, familiar, previsível. E aí, de repente, no meio disso tudo, surge um chamado. Um chamado que vai virar o mundo deles de cabeça para baixo. É impressionante o poder que tem essa frase, né? É um convite para largar absolutamente tudo que se conhecia, as ferramentas de trabalho, o sustento, a própria identidade de pescador, tudo isso em troca de um propósito totalmente novo e, vamos ser sinceros, desconhecido. É um ponto de virada radical, tudo contido numa única sentença. E o contraste é gritante. De um lado, a vida anterior. A rotina, os barcos, as redes, o negócio de família, algo seguro, previsível. Do outro lado, o novo chamado. Uma nova missão, uma nova comunidade e principalmente uma nova identidade. A escolha por esse novo começo é colocada ali, na hora, de forma muito clara. Essa ideia de um chamado para mudar continua, mas agora num outro livro, em Provérbios. Só que aqui tem uma diferença bem interessante. Quem chama não é uma pessoa, é a própria voz da sabedoria, como se fosse uma personagem, sabe? Ela é personificada e clama nas ruas, pedindo uma mudança de mentalidade. O tom aqui é bem diferente, né? É quase um confronto, uma provocação. A sabedoria não está só convidando, ela está desafiando. Ela questiona essa acomodação, essa simplicidade e exige uma virada, uma conversão mesmo. Sair de um estado de ignorância para um de entendimento. Então, esse recomeço mais intelectual também tem um passo a passo. Primeiro passo, ouvir o chamado da sabedoria. Segundo, tomar a decisão ativa de se afastar dessa simplicidade, dessa ignorância. E por fim, o terceiro passo, estar aberto para receber um novo entendimento, uma nova forma de ver as coisas. Ok, até agora a gente viu recomeços que mudam o mundo lá fora, ou que dão uma nova missão de vida. Mas e se um recomeço pudesse acontecer inteiramente por dentro, sem que nada, absolutamente nada ao redor precise mudar? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Lá no Salmo 4, o autor começa num lugar muito sombrio, um lugar de aflição. Ele se sente cercado por problemas, por engano, num estado de angústia mesmo. Mas aí acontece uma virada. Ele faz uma escolha consciente, a escolha de confiar. E essa simples decisão o leva de um estado de clamor para um de paz. A transformação é toda por dentro. E esse é o resultado.
Que é lindo, né? É em paz me deito e logo pego no sono. As circunstâncias lá fora podem até ser as mesmas, mas por dentro, um novo começo foi encontrado. Uma segurança interna que permite esse descanso em paz. É a renovação que vem simplesmente de uma mudança de perspectiva. Bom, agora que a gente passou por essas 4 histórias, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Porque apesar de serem bem diferentes umas das outras, todas elas apontam para a mesma ideia central. Essa ideia poderosa de renovação. Vamos ver como elas se encaixam. Olha que interessante quando a gente compara. Em Gênesis, o recomeço é gigante, em escala global. Já em Mateus, ele é comunal, um grupo de pessoas sendo chamado por uma missão. Em Provérbios, a coisa fica intelectual, é uma escolha individual pela sabedoria. E por fim, nos Salmos, o recomeço é profundamente pessoal, uma transformação que acontece lá dentro. Então, o que fica disso tudo? A principal lição é que novos começos vêm de muitas formas, né? Às vezes é um evento gigantesco que muda o mundo todo, outras vezes é um chamado bem direto para um novo propósito. Pode ser também uma escolha consciente de buscar sabedoria, ou ainda uma virada de chave interna em direção à paz e à confiança. No fim das contas, a mensagem que ecoa por todas essas narrativas, por mais diferentes que sejam, é a mesma. A possibilidade de renovação está sempre ali, presente. Seja numa escala imensa de um mundo inteiro, ou no espaço silencioso do coração de cada um. O convite para um novo começo é uma força constante e poderosa. Isso tudo nos leva à pergunta final, para a gente refletir. Depois de explorar todas essas formas de renovação, a cósmica, a comunal, a intelectual e a pessoal, qual delas parece ressoar mais alto hoje? Qual convite para um novo começo, talvez, esteja sendo feito neste exato momento?